Olá, eu sou o Rafael, sou bolsista do programa Nazul. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a mecânica do xadrez, como eu já havia trazido em outro vídeo. Bom, o xadrez ele é um jogo de estratégia, né? Onde o objetivo do xadrez é matar o rei do adversário. Para isso, a gente tem as pecinhas, né? E vou mostrar então como funciona essa mecânica. Como vocês podem ver, a gente tem aqui todas as peças e vou começar mostrando como que a gente vai distribuí-las no tabuleiro, igual desse lado. A gente começa com o peão. O peão ele sempre vai nessa segunda linha. Todos eles vão ocupar essa segunda linha. Atrás dos peões, já que os peões são as pecinhas mais fracas, né? Atrás tem as pecinhas especiais. A gente começa então com as torres. A gente tem duas torres e elas sempre vão ficar nos extremos. Depois temos os cavalos. Os cavalos vêm depois das torres. Depois a gente tem os bispos. E os bispos ficam depois dos cavalos. E aí agora a gente tem rei e rainha. Normalmente cria-se uma dúvida: onde fica o rei e onde fica a rainha? Tem um macete. O rei claro vai ficar na casa escura, enquanto que a rainha clara vai ficar na casa clara. Esse tabuleiro, essas peças em específico, não tem clara ainda uma definição de cor e claro. Eu estou considerando então essa cor fosca aqui como claro. Então, essa é a distribuição do xadrez. E como vai desenrolar o jogo? Como vai funcionar o jogo? Bom, a gente tem as pecinhas e cada uma delas tem uma regra de movimentação. No jogo de xadrez, né, como eu disse, estou considerando esse lado as cores claras e o transparente as cores escuras. O jogo tem início sempre com as cores claras. As cores claras começam jogando. Então, quais as opções que eles têm para jogar? Aqui eles não têm muitas opções. Eles têm os peões que estão ocupando a segunda linha. E as peças atrás, somente o cavalo pode mexer. Nessa situação eles não podem mexer. Vamos por partes. A gente tem o peão aqui da segunda linha. Como funciona a movimentação do peão? O peão, ele sempre anda vertical para cima, ou seja, sempre para frente, andando uma casa. Aqui nessa segunda linha, entretanto, tem uma ocasião. Somente nesta linha, que é a linha de partida do peão, ele pode andar duas casas. Acima dessa linha, da terceira, quarta em diante, ele só pode dar uma vez para frente. Nunca pode voltar. Ele sempre vai para frente. E como ele vai matar uma pecinha adversária? O peão, diferente de todas as outras, não vai matar uma pecinha que estiver à sua frente, né? No caso aqui. Ele não vai poder matar essa pecinha que estiver aqui na frente. Como então ele vai matar? Ele só mata as pecinhas que estiverem na sua diagonal. Quando estiver na sua diagonal, ele pode matar. Mas sempre lembrando, ele só move para frente, então ele só ataca para frente. Se, por exemplo, tiver um peão aqui atrás, ele não pode matar. Esse aqui não. Esse aqui pode. Enfim. O peão funciona dessa maneira. Mas o peão também ele tem uma particularidade. E vale a pena mencionar. Existe uma situação específica do jogo em que, vamos supor, a gente tem uma pecinha aqui, um peão, né? Ele está avançando aqui. Normalmente, ele coloca em risco os peões que estão avançando. Tem uma situação que é permitida do peão matar sem precisar ser na diagonal, que é essa daqui, ó. Lembra que eu disse que na segunda linha eu posso avançar duas casas? Então, se eu tiver somente o peão, mais ou menos nessa linha, pode ser esse aqui, pode ser esse daqui, enfim, e tiver um outro peão do outro lado que avance duas casas, esse aqui pode matar esse peão considerando como se estivesse na diagonal. Isso se chama passagem. É uma mecânica de jogo. Então, essa é a única situação que o peão pode matar que não esteja na diagonal dele. E o movimento é como se ele tivesse matado na diagonal. É só pensar como se ele tivesse vindo para cá, né? E aí ele estivesse matando, mas ele vem para cá, esse movimento é possível. Bom, depois eu retorno numa outra situação do peão. Falamos agora das outras peças. A gente vai começar então com a torre. A torre, ela pode se movimentar vertical e horizontal quantas casas ela puder. Entretanto, ela não pode passar uma peça. Se tem um peão travando ela aqui para frente, ela não pode andar. E a mesma coisa aqui para o lado, com as outras peças.
A torre, ela pode matar qualquer pecinha que tiver na frente dela, aqui, ó. Que estiver no seu caminho. Se por acaso estiver aqui, tiver um peão aqui, também pode matar. Esse é o movimento da torre. As duas torres fazem o mesmo movimento. A gente depois tem os cavalos. O cavalo é a única peça de todo o tabuleiro de xadrez que pode passar uma peça. Então, e como é a movimentação do cavalo? É uma movimentação em L, ou seja, anda duas vezes na vertical e uma na horizontal, ou duas na horizontal e uma na vertical. Desse jeito aqui, ó. Ele pode pular uma peça, vindo aqui e vindo para cá. Pode vir para cá também. Se ele estiver aqui no meio, ele pode também voltar, vindo para cá, né? Vindo duas casas vertical e uma horizontal, ou então duas horizontais e uma vertical. Pode ser para frente ou para trás. Ou a torre também pode voltar, né? Somente o peão tem a regra de ir para frente. Todas as outras podem voltar. Depois do cavalo, a gente tem o bispo. O bispo, ele é semelhante à torre, entretanto, ele só vai atacar na diagonal. Ele só se movimenta na diagonal, seja se deslocando ou eliminando uma peça. Então, a gente chega para as principais peças, né? A gente tem a rainha, que é a peça mais forte do jogo, que ela pode ter todo deslocamento possível, horizontal, vertical, diagonal, quantas casas quiser. Ela é a peça de maior, a segunda peça de maior valor do jogo por causa do rei, né? Mas é a mais poderosa. E a gente tem o rei, que é o objetivo, né? O objetivo de ter que eliminar o rei. Como o rei funciona? O rei, ele também vai para qualquer casa, só que ele só se limita a uma casa, seja para direita, esquerda, cima, baixo, diferente da rainha que anda mais de uma casa. Bom, funciona essa mecânica, né? O xadrez, ele tem essa pegada de estratégia, justamente porque você tem que pensar jogadas à frente, né? Você mover a sua peça esperando que ele movimente de maneira diferente. O xadrez funciona assim. Existem outras duas situações que também preciso comentar por conta da mecânica do jogo. Uma delas só retirar aqui. Uma delas é o roque. A gente tem duas situações, a gente tem o roque médio e o roque maior. Como funciona? Para haver o roque, a gente está só supondo aqui, obviamente não tem como fazer esse movimento, só para mostrar a situação. O roque, ele funciona entre rei e torre, qualquer uma delas. As condições para utilizar, nem a torre que você vai utilizar o roque não pode ter se movido e muito menos o rei, né? Se mover algum momento no jogo, você já não pode mais fazer. Então, o que funciona esse roque? Basicamente, o rei, ele vai andar duas casas, seja ou para a esquerda ou para a direita, vai depender de qual torre ele vai fazer. Vamos supor, eu vou fazer o roque menor por causa das duas casas, e vai andar duas casas para cá, e a torre vem do lado dele. Por que isso é utilizado? Normalmente, após desenvolver as peças, né, o rei no meio ele fica muito vulnerável, então é uma estratégia de botar ele no canto, e você protegendo ele com torre, peões, enfim. E também, a gente também tem o roque maior, que aí tem três casas, é o mesmo processo, anda duas, e esta torre em específico vem. Novamente, só pode fazer esse movimento caso não tenha mexido as pecinhas. Tá, essa é uma situação, né, da mecânica do jogo. E a última... é a promoção do peão. Que lá atrás eu disse que faltava um aspecto do peão. Então, o que é a promoção do peão? Como o peão ele só se move para frente, né? Ele só pode se movimentar para frente, uma casa e tal, a não ser aqui. O que acontece então se ele chega no outro lado, ou seja, na última linha possível aqui do campo inimigo? Ele então é promovido. E como é essa promoção? Você pode retirar esse peão e, se tiver como conseguir uma outra pecinha, esse peão ele vai se tornar qualquer uma dessas peças especiais. Ele pode virar ou uma torre, ou um cavalo, ou o bispo, ou que a maioria das pessoas acaba escolhendo, a rainha, que é a peça mais poderosa do jogo. Então, pode ter um momento que você possa conseguir ter duas rainhas, três rainhas, depende se você consegue levar esse peão para o outro lado. É muito utilizado principalmente na reta final do jogo, quando você precisa fazer o que a gente chama de checkmate no rei, né? Que é praticamente o fim do jogo. Bom,
Essas são as mecânicas, né? Só para lembrar também como funciona para a gente matar o rei, né? O rei ele não pode ter para onde fugir, né? Enquanto ele tiver para onde fugir ou peças para cobrir ele, o jogo segue, né? Existe uma etapa do jogo que, se, por exemplo, o rei só estiver fugindo, ele consegue só está se movimentando, fugindo de um checkmate e não tem como ele se salvar, não tem jogadas possíveis. Após um determinado número de rodadas é decretado um empate, né? Ou seja, você tem, a partir do momento que você começa a botar em checkmate, você tem umas rodadas para matar o rei, a não ser que ele tenha alguma maneira de escapar, enfim. E checkmate como funciona? Novamente, só para mostrar então essa situação final, para a gente conseguir o checkmate, a gente precisa que uma das nossas peças tenha linha direta para matar o rei. Então vamos supor, a gente tem, vamos supor só que esse bispo está por aqui, não tem aqui. Aqui a gente tem aqui a gente tem um checkmate, porque o rei não tem para onde ir, ele não pode passar nenhuma peça, não tem nenhuma peça que possa cobrir ele, o bispo só pode ir na lateral, enfim. Então, quando a gente vai fazer um movimento para ameaçar o rei, a gente normalmente sempre fala check, que a gente está falando que o rei adversário está em perigo. Se ele tem uma maneira de escapar, seja botando uma peça, seja se movendo, o jogo vai seguindo. Agora, se a gente move de um jeito que ele não tem onde escapar, a gente diz checkmate, que é aí que o jogo acaba. O jogo acaba sempre quando a gente elimina o rei. Então, ou então, caso as duas, cada um perca todas as suas peças, né? Aí já não tem muito o que fazer. Então, basicamente é assim que o jogo de xadrez encerra. Essas são as mecânicas, então, o movimento das peças, a maneira que o jogo se desenvolve e as situações especiais que eventualmente podem acontecer no jogo de xadrez, né? Então, essas são as mecânicas. Existem mais coisas para se tratar de xadrez, principalmente falando de questão de estratégias, algumas jogadas, enfim. Se vocês querem alguma coisa a mais, comentem aqui embaixo, digam o que achou. Digam também se vocês jogam xadrez, se vocês gostam, enfim. Não se esqueça de se inscrever no canal, curte o vídeo, compartilhe também e ative o sininho também para receber as notificações, tá bom? Um grande abraço, se cuide.